Olá, bom dia a todos, boa tarde. Isto continua aqui a ficar a tocar por trás, vamos ver se ela para, se as coisas funcionam bem, porque há sempre alguma coisa que não funciona. Vou abrir aqui os comentários, que é para ir vendo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Algumas nos comentários, se quiserem escrever o nome só por precaução, estejam à vontade. De qualquer forma, depois eu ver ao. Espero-vos bem. A minha net está lenta, espero que ela não me pregue aqui partidas. Entretanto, se pregar, eu peço que me avisem, eu vou tentando estar atento. Vou começar por agradecer, sobretudo à Paula, o convite da Paula e a confiança que a Paula sempre teve e continua a ter, né? Se não me convidava, para estar aqui. Eu agradeço mesmo muito, e a Paula sabe, portanto, não vale a pena estar aqui a mexer muito nisto. E agradeço a oportunidade de apresentar com pessoas com tanto valor. Eu sou a Joana, provavelmente alguns poderão conhecer-me, outros não. Eu já trabalho nesta área há algum tempo, a minha formação de base é em História. O objetivo, quando me formei em História, era precisamente trabalhar na área da educação, sobretudo com miúdos de risco, mais nessa área, que o que me levou depois a estudar Criminologia, em termos de mestrado, e agora faço a licenciatura em Ciências Sociais. Mais agora orientado para esta área, é um facto, mas de qualquer forma o meu objetivo é sempre trabalhar no desenvolvimento pessoal e nem tanto na área da adivinhação, nessa O que é que vos proponho hoje? Falarmos um bocadinho, e espero que me estejam a ouvir bem, fazer um bocadinho sobre a alquimia, mas do ponto de vista também do desenvolvimento pessoal. Tal como pode estar o tarô ou qualquer outro oráculo que possamos trabalhar. Então, nós o que é que a alquimia muito associada ao desenvolvimento do indivíduo, tal como qualquer nível de aperfeiçoamento, que era o nível do autoconhecimento. Nós conhecemos, grosso modo, os objetivos a que a alquimia se propõe a realizar, nomeadamente a vida eterna, o elixir da vida eterna, transformar metais em ouros. Portanto, mas estes objetivos que tanto conhecemos devem ser entendidos do ponto de vista metafórico. Não é que não houvesse alquimia, mas há esta distinção entre aqueles que procuravam isto falhou um bocadinho. Conseguem ouvir-me? Pronto. Entre aqueles que procuravam essa materialização e os outros que procuravam isto no sentido do desenvolvimento. Vamos ver aqui do ponto. Isto aqui, como a falhar. Conseguem ouvir-me? Sejam me palha de repente. Espero que já me estão então estava a dizer, nós vamos ver isto do ponto de vista metafórico e vamos recorrer o quê? Primeiro vamos fazer aqui muito geral, aí vai ser tudo muito geral, que é para eu não fazer o que faço sempre, que é esticar-me no tempo e falar mais. E vamos depois recorrer a análise de determinadas obras. Eu estudo 3, e já vou falar um bocadinho sobre isso, mas aqui eu não vou conseguir falar das 3. Vou tentar ir falando um bocadinho de cada. Então, aqui foi como eu disse, os diversos objetivos da alquimia podem ser resumidos pelo conceito de pedra filosofal. Existe uma série de processos e fases alquímicas que implicam o quê? A morte e o renascimento. Mas esta morte e este renascimento, tal como no tarô, por exemplo, a carta 13, devem ser vistos do ponto de vista místico. E nós o que é que vamos perceber? Que este processo todo é descrito com símbolos, com recurso a símbolos, nomeadamente astrológicos. Por exemplo, aqui o caso da conjunktio, que é o objetivo final de todo o processo alquímico.
a conjunção. É um aspecto que resulta aqui da astrologia e, por exemplo, ao longo das obras, nós percebemos esta conexão entre a obra, a realização da obra. Quando se fala a realização da obra, esta grande obra, o final, o renascimento. Né? Então, é um aspecto fundamental na astrologia, que é quando os dois astros se sobrepõem. E, portanto, há ali uma combinação das duas características num só, o que vai conferir aqui o que é um aspecto de força. Então, vamos pôr aqui ainda o outro slide. Pronto. Nós aqui temos as 3 obras alquímicas, já vamos falar um bocadinho delas. E então, nós antes de mais vamos falar aqui um bocadinho da astrologia, da alquimia. E nós temos que perceber aqui a alquimia associada a toda esta área do holístico, nomeadamente à construção das lâminas de tarô. Os símbolos alquímicos, de alguma forma, vão estando presentes em todas as lâminas. Ao longo deste trabalho, eu vou apresentar diferentes lâminas. E nós não nos vamos cingir, aquilo é um exemplo, não é? As lâminas, nós vamos ver, por exemplo, nas fases da alquimia, que são 4, eu vou apresentar lâminas. Não significa que elas sejam as únicas representantes. Aquilo é um exemplo, eu coloquei aqui, é um exemplo. Mas já fazendo aqui um parênteses. Todas as lâminas nós percebemos que tem o lado luz e o lado sombra. E na alquimia nós vamos trabalhar isto, o lado luz e o lado sombra. Então, qualquer lâmina poderá, claro que há umas mais direcionadas para um lado, outras para o outro, enfim, mas nós vamos ver isso. Mas, de uma forma geral, o que nós percebemos é que qualquer lâmina pode corresponder a uma fase da alquimia, do processo alquímico, de evolução, que precisa ser entendida nesse sentido, não é? E não fechar aqui o conceito das lâminas, porque isso também não nos vai ajudar. E então, nós vamos perceber aqui como é que os símbolos alquímicos estão presentes nas lâminas e como é que isso pode contribuir para enriquecer a leitura, sobretudo as leituras de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Nós vamos começar por esta introdução, então vamos falar das obras, vou tentar, não é, falar mais ou menos todas. Então, eu estou 3 obras. O livro mudo, as bodas alquímicas, estão aqui as imagens, e o Aurora Consúrgenes. As 3, o processo alquímico, por assim, estas não são as únicas 3 obras, não é? Há imensas. E outras que provavelmente têm interesse. E eu desta obra, que é aquilo que eu vou falar, destas obras que eu vou falar hoje, é de um ponto de vista muito subjetivo. Do ponto de vista, vocês, convido-vos a ler as obras e a tirarem as vossas próprias conclusões. Digam-me só, isto está a travar muito? A internet está mesmo a tentar chatear-me, aborrecer-me, que é para ver se tem problemas comigo, é impossível. Bom, espero que não esteja a falhar muito. É que eu vejo aqui para o Facebook, eu olho aqui para o Facebook e isto parece-me estar a falhar imenso, mas enfim. Então nós estávamos a falar que há 3 ingredientes principais no processo alquímico. Temos o que é a tríade por excelência e que se vai juntar o orvalho, que nós temos aqui muito presente estes ingredientes muito presente na lâmina do carro. E se nós recordarmos o carro do Marselha, aqui o cocheiro tem este quadrado. No Marselha tem 2 letras, o S e o M. Então, o que é que nós temos? Temos o sal, o mercúrio e o enxofre. Estes são os 3 ingredientes principais. Vamos usar depois o orvalho. E isto continua a falhar. Deem-me 2 segundos e eu vou ver se ponho aqui o telemóvel a servir de hotspot. A ver se isto para de uma vez por todas. 2 segundos, provavelmente isto vai parar. E vamos para ver se não há tantas...
Bom, enquanto isso eu dizia, o sal, o mercúrio e o enxofre. O sal corresponde ao corpo e é representado pelo cocheiro. E é este mesmo cocheiro que depois une os outros dois ingredientes. O mercúrio, que corresponde ao espírito e ao princípio masculino, e o enxofre, que corresponde à alma, o princípio feminino. O orvalho é a água para umedecer o mercúrio e o enxofre. Então nós temos aqui o cocheiro a unir estes dois princípios em vida. E, portanto, ele é um meio de contacto com aquilo que é, como qualquer um dos quisermos, ele é um meio de contacto com aquilo que é mais inacessível e imaterial. E, portanto, o processo de dissolução, que é o mesmo de dizer um processo de morte mística, que se dá a separação do espírito e da alma. Do corpo, do espírito e da alma. O masculino e o feminino são essenciais no processo alquímico, representados por quem? Pelo Sol e o Lua, que são o casal real. E nós já vamos ver isto do casal real. Então, o princípio masculino e o princípio feminino são essenciais neste processo. Porquê? Porque só pela união dos opostos é que pode haver evolução. É por intermédio da criação que o espírito e a alma se conectam ao corpo. Portanto, a matéria vai passar assim por 4 fases do processo alquímico que nós vamos ver mais à frente melhor. É basicamente o nigredo, o albedo, o citrinitas e o rubedo. Temos aqui o nosso casal real, que é o Sol. A Lua é associada ao albedo e nós temos aquela noção da Lua que é noite e que poderia ser muito atribuída mais ao nigredo, que é a fase negra, ou à operação negra, não é a fase, é a operação negra. Mas a Lua associa-se ao albedo, ela representa o feminino, a passividade, a nutrição, o acolhimento, a deusa, e o Sol, associado mais aos citrinitas, também ao rubedo, e representa a energia masculina, a força, a realização, e neste sentido, relaciona a divindade. E nós percebemos na mitologia a relação entre o Sol e Deus. Na Namíbia é Sorgus, no hinduísmo é Súria, no Egito temos Ra, na Grécia e Roma temos Apolo, enfim. Eu espero que me continuem a ouvir, porque eu deixei de ter acesso aqui ao Facebook. É tudo a ajudar. Então, nós percebemos que os 4 elementos têm um lugar central e estão associados às operações alquímicas que nós podemos ver sintetizadas agora aqui na carta da temperança. Temos, estas não são as únicas operações alquímicas. Eu vou falar de 4. A solútio, que se relaciona à água, e temos aqui os rios. A calcinátio, que se associa ao que é mortal, para desintegrar, que daria origem, então, à terceira, que é a sublimatio, a sublimação, que é a extensão do princípio volátil relacionado com o ar, que é aquilo que envolve tudo. Enfim, a quarta operação, não são as únicas. Temos a coagulatio, que se associa à terra, à paisagem natural, e está aqui relacionada com a transformação. Além destas 4, existem outras, mas estas vão culminar na conjunctio de que falámos no início, a conjunção. Rider-Waite e a Pamela fizeram parte da Aurora Dourada. E esta era uma organização que procurou dar na origem coerência a diversas práticas até então desconexas, não é? A astrologia, a magia, os ritos, as cerimónias, a alquimia, enfim. Vamos perceber que a alquimia está muito presente nos ritos russianos e de outras organizações, nomeadamente da maçonaria. Não vamos abordar aqui estes ritos, mas valem a pena estudar porque são deliciosos. E estes rituais remetem sempre para a morte e o renascimento místico. Portanto, o objetivo é o que? A dissolução do ego, a fim de se conseguir a evolução, e o objetivo final é a realização da quinta essência, que é a quinta operação, e que nós falamos muito no tarot também. Então, nós percebemos, na prática,
e mesmo no mundo das ciências naturais, ciências exatas, a influência, e sociais também, a influência da alquimia. Até no dia-a-dia, o banho-maria vem da alquimia. Mas temos a influência na química, na psicologia, na filosofia, enfim. Eu vou destacar aqui a teoria dos humores, porque acaba por ser aqui um bocadinho associada, ou em termos de imagem, acho que conseguimos associar aqui um bocadinho a estas 4 fases que eu falei há bocado. Que é a teoria dos humores, é desenvolvida ou é apresentada por Hipócrates, não é? Muitos séculos antes do nascimento de Cristo. Hipócrates é considerado o pai da medicina, mas esta teoria dos humores influenciou durante um tempo a psicologia. E, portanto, defendia que o corpo humano era composto por 4 substâncias ou humores que têm harmonia entre si. Se não estivessem em harmonia entre si, surgia a doença. E, portanto, numa associação entre corpo e energia, em equilíbrio, tínhamos a saúde, de outra forma a doença. Temos assim, a bile negra, que se relaciona com a terra, que é seca e fria, a flema, a água, a bile relacionada com o fogo, e é seca e quente, e o sangue, relacionado com o ar, que é úmido e quente. Então nós percebemos que, de alguma forma, a alquimia vai influenciar diversas correntes de conhecimento. Se tivéssemos de resumir, o processo alquímico seria então na matéria com o Glass Espírito. Isto é, no confronto com as trevas, com a sua divina, que seria o centro da consciência, que é aquecida pela centelha divina, tal como a substância na cuba, que se volatiza, arrefece no tubo do Atanor, que é o forno dos alquimistas. Isto é a mesma coisa que dizer que todo o processo de autoconhecimento e crescimento implica o confronto com as próprias trevas. E daqui há um processo que promove uma superação, um renascimento, e este processo de vida de todos nós, não é? De cada indivíduo. E, portanto, sempre numa perspectiva, o que não devemos esquecer nunca é que isto é uma opção. E nós vamos ver isso no livro mudo. Tudo é uma opção. Podemos simplesmente não fazer, não é? Então, as crises são, assim, essenciais, porque são elas que promovem o renascimento através das tais 4 fases da alquimia. Processo alquímico. Temos o Nigredo, ou Operação Negra, que implica o quê? O reconhecimento da escuridão. Há matéria para ser transformada, para haver evolução, e os bloqueios tornam-se a matéria-prima da transformação. A matéria é dissolvida, é putrefacta por associação ao calor. No albedo, que é a segunda, ou a operação branca, a substância é purificada e uma nova consciência emerge pela purificação pelo fogo. Dá-se, nesta fase, a operação da ablução, com a água da vida, ou aqua vitae, e a luz da lua. E daí que a carta da lua seja aqui representativa do albedo. Eu não coloquei aqui a carta da lua, porque foi aquilo que falámos. Todas as cartas, de alguma forma, se ir conciliando com as diferentes fases. Por exemplo, aqui temos a torre, e a torre é muito característica da fase negra, mas a morte também é, ou o diabo, da Operação Negra. Depois temos o Citrinitas, ou Operação Amarela, que é quando tem lugar a transmutação, a criação de uma nova consciência, que permite uma transformação orgânica também. E, portanto, há uma maior disponibilidade da consciência, que vai permitir o acesso a um novo universo de potenciais, ao espírito universal e, portanto, isto vai promover uma contínua transformação. Nesta fase, há uma subfase, que é a cauda pavonis, a cauda de pavão, que é uma manifestação do arco-íris. E o arco-íris aqui é tipo uma força universal a penetrar a consciência do indivíduo, em que as 7 cores vão fazer a ponte para os 7 estágios da transformação. A última fase, a última operação, o rubedo, ou a operação vermelha rubra, é quando se dá a produção da pedra filosofal, o casamento alquímico, não é? A união do casal, o casal real já se uniu nas outras fases e aqui ele vai renascer de um só. A transformação física que resulta no ouro.
nasce aqui uma nova consciência, uma nova força. O espírito humano ganha do ouro que é mesclado com o sangue, daí o rubedo, que é o ouro rubro. É necessário percebermos isto do ponto de vista metafórico. Falámos disso, não é? Vê-lo como um processo iniciático que, nas suas diferentes fases, promovem aprendizagens com claros objetivos de evolução, não é? De transmutação, a transformação do corpo em união com aquilo que o transcende, o espírito e a alma, a divindade e a natureza. Então procuramos assim, com este processo, perceber como é que se realiza a grande obra. Sendo que o próprio indivíduo, nos seus defeitos, nas suas crises, nos seus bloqueios, é a própria matéria-prima. Temos aqui novamente o casal real, é com ele que vamos trabalhar sempre, não é? Então, a obra é metaforicamente representada pela preparação do coito ou do casamento do rei, que é o Sol, com a rainha Lua. E, portanto, as referências sexuais são constantes, assim como a noção de incesto. E nós já vamos perceber, também isto é uma metáfora, mas nós já vamos perceber de que forma é que se fala de incesto. Não é como nós falamos hoje em dia, ou na linguagem do senso comum, é metáfora, não é? De facto, é uma questão muito presente, a questão do incesto, as referências sexuais, as referências, por exemplo, à menstruação, e nós vamos, se der tempo, vamos ver uma imagem que é precisamente do calendário menstrual. Então, esta união entre o casal real implica o quê? A morte e a fundição de ambos. Na obra das bodas alquímicas do Christian Rosa Cruz, nós vamos falar aqui um bocado, mas nós percebemos isto muito claramente. Todo o processo em que o corpo é morto, é fundido num só, através do sangue, é fundido num só e depois vai dar origem a outros seres, mas depois de fundidos. E, portanto, estes outros seres, por isso é que se fala bom, esqueci-me da palavra, do incesto, por isso é que se fala no incesto, porque estes novos seres que vão nascer, eles foram feitos do mesmo barro, do mesmo sangue, são irmãos. Mas no fundo são um casal real que vai dar origem à criação e vai manter aqui este processo constante. Então o que é que nós temos? Sempre uma luta entre masculino e feminino, que no fundo, ou no fim, promovem a síntese alquímica após as 4 fases. Então nós vamos, em termos de tratados, vamos iniciar por o livro Mudo, ou Mutus Liber, e além deste livro, que retrata muito bem os momentos da realização da grande obra, vamos, se der tempo, falar do Aurora Consurgens, e eu vou misturando no meio, dentro do possível, as bodas alquímicas. É porque o problema das bodas não é um problema, mas é muito longo e, portanto, seria muito difícil eu ter tempo de falar em condições, não é? Já destes não vou conseguir falar como gostaria. Então, retrata. Aqui nós temos o retrato literal, porque não tem texto. Então nós temos aqui o retrato das diversas fases alquímicas. Portanto, as imagens são sobrevalorizadas. O único texto o que temos é este aqui, que é na primeira imagem. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que o valor do silêncio é necessário para todo o processo. Para haver uma dedicação total ao trabalho, o silêncio tem que ser valorizado. Temos aqui a tradução do texto, e um livro, ó Deus misericordioso, 3 vezes grande e dedicado apenas a ajudar, cujo autor tem o nome de Altos. Se nós, esta, não sei se vocês veem o meu rato, mas pronto. Esta referência, ou estes números, estas referências podem remeter-nos para a Bíblia. Se nós as lermos ao contrário. E, portanto, dizem respeito aos livros do Gênesis e do Deuteronômio. Nas referências de Gênesis e de Deuteronômio há alusões às escadas que ligam o céu à terra, ao orvalho
nutrição das terras gordas, e à fonte de Jacó, onde o orvalho se une à terra. E, portanto, é de facto uma passagem bíblica que nos remete para o processo alquímico. Então, nós temos que esta é a única imagem com texto e representa o sonho bíblico de Jacó, com os anjos a subirem e a descerem por uma escada que liga o céu à terra e que promove o processo de ascensão, a escada Filosoforum, ou a escada, não, mas também conhecemos a escada de Dante, que liga o céu de Júpiter ao de Saturno. Temos um homem inconsciente. E ele vai ser acordado como? Pelas trombetas, que os anjos carregam. Acordar ou não acordar, que foi aquilo que falámos há pouco, é uma escolha. Nós podemos escolher tornar-nos conscientes ou não, e está tudo certo. O homem que está no chão é o alquimista, e os anjos promovem a ascensão ou a queda, mediante o merecimento ou não. Nós percebemos, por exemplo, nas bodas alquímicas, que o Cristo da Cruz faz o processo todo até ao fim, mas comete um erro, que no caso foi ter visto Vênus, não é? E sabendo que era proibido, porque foi avisado que era proibido, mas como não quis ver Vênus, ele teve que... isto não é dito, mas deixa a sensação, ou não é dito tal e qual, mas é aquilo que nós percebemos, que ele vai ter que voltar ao processo de início. E, portanto, a ascensão ou a queda é algo que pode acontecer ao longo do processo. Então, nós temos aqui 12 degraus, e estes 12 degraus representam um processo muito lento, que corresponde às 12 etapas do processo alquímico que dá origem ao novo homem. Se nós remetermos aqui para o nosso tarô, nós percebemos que a 12ª carta representa a invertida morte mística, que o leva ao confronto com as trevas, que é a torre, com o lado sul. Isto realizar-se ou não, o processo, nós não temos uma 24ª carta. Nós não temos uma 23ª, não temos uma 24ª. Porquê? Porque o processo está incompleto. O processo alquímico do próprio indivíduo, nosso, individual, está incompleto. Porque realizar-se ou não vai depender de nós, das nossas escolhas. Tal como subir, e isto não nos coloca num patamar acima ou abaixo, mas subir a escada, aquela escada, é uma opção. Nós temos também nas várias representações do livro mudo as rosas, e nós também percebemos depois que as rosas estão presentes na maioria das lâminas de tarô. Estão aqui no louco, estão, por exemplo, no mago, em cima e em baixo, e estão na morte, na bandeira. E estas rosas podem nos remeter também para o Rosário Filosoforum, que é um tratado alquímico de 6. Nós vamos falar mais ou menos, porque às vezes não são datados. Temos aqui outra imagem do livro mudo, e esta imagem nós podemos dividi-la em dois. A parte de cima destaca o Sol, que é a divindade, a inteligência superior, e os anjos a carregarem o vaso. O vaso é o centro gerador de vida, que aqui neste caso está a ser alimentada pela água de poder. Não dá para ver muito bem, não? Isto já são reproduções de reproduções e as coisas vão se perdendo um bocadinho. Na parte de baixo temos quem? Os dois alquimistas, um homem e uma mulher. São os opostos que unidos vão gerar vida. No tarô, se nós repararmos, também temos constantemente o feminino e o masculino. Sempre a dualidade. Nós podíamos ver, por exemplo, na sacerdotisa, uma heresia, mas a verdade é que ela é o feminino do masculino. Neste caso, estão ajoelhados em sinal de fé, que é essencial na mística alquímica, e de fé, estamos a falar necessariamente de fé religiosa, embora percebamos, por exemplo, no conjunto, no tratado que vamos ver, no Aurora Conjunto, que é o tratado que vamos ver a seguir, que eu acho que dá tempo. Há uma afinidade ou tendência em determinados tratados alquímicos a haver uma afinidade com a religião. Nas bodas alquímicas nós percebemos que também há referências claras, por exemplo, ao judaísmo. Então esta união do homem com a divindade, tenha ela o nome que tiver, é essencial no processo. Esta imagem aqui surge-nos é em formato circular, não é? E representa mundos concêntricos em cima dos quais está uma figura que está em cima com cabeça de fênix.
e remete-nos para o processo circular da alquimia, que sempre se repete. Portanto, a evolução, se quisermos, é uma constante. Ao fundir-se com a fênix, na fase do nigredo, promove o renascimento, a renovação. O pavão, era a de Zeus, remete-nos para a cauda pavonis, que é resultado das cores da putrefação, como vimos anteriormente. A sereia é um animal mítico e nós vemos esse animal, quiserem chamar, a surgir nas obras, representa as tentações, as distrações de que o indivíduo é algo e que podem levar à sua queda, de que aconteceu com Vênus, não é? Nas bodas alquímicas, e que o faz, não é? Aquela tentação que ele não resiste, embora ele fosse extremamente nobre em termos de valores e de moral, faz com que ele tenha que voltar tudo ao início. É? Ou é assim que eu entendo, é a tal subjetividade na interpretação das obras, também cabe. Temos aqui, por acaso não era esta, há uma das imagens em que a mulher tem uma lanterna na mão, tal como eremita. Porquê? Porque ela está a guiar a realidade grande, né? A levar a luz ao inconsciente, às sombras. Neste caso, depois aqui, percebemos que há aqui um touro e um carneiro. O carneiro está também representado no imperador. Eu não coloquei aqui a imagem do imperador, podia ter colocado. O carneiro está também representado ao imperador. E o touro, carneiro e touro, são signos associados aos meses de março e abril, que é o início da primavera, e que correspondem mais ou menos à fase da Páscoa. Então percebemos que quer a Páscoa cristã, quer a Páscoa judaica, que são coisas diferentes, com fundos diferentes, mas são momentos, isto foi abaixo agora, portanto, as duas Páscoas são momentos que marcam o renascimento, sobretudo, percebemos isso nas bodas alquímicas, e portanto, a fase da Páscoa, da primavera, torna-se um símbolo de morte e renascimento místico para a alquimia. O Sol e a Lua representam então os dois astros que são de características opostas, mas que se complementam a fim de dar lugar à criação. Nós vamos ver agora por alto a aurora com surgens, e no fim, se der, ainda mostro algumas imagens e eu vou tentar falar das bodas alquímicas do Cristian Rosa Cruz, que eu aconselho a lerem. Porquê? Porque as bodas alquímicas, no fundo, é um manifesto, não é no fundo, é um manifesto essencial para os rosacrucianos, não é? Para o movimento Rosa Cruz, que dá origem, de alguma forma, é um braço, a aurora dourada, que nós falamos. E, portanto, há toda uma mística à volta do aparecimento, da descoberta do manuscrito das bodas alquímicas, e sem dúvida que a obra mas nós, pela descrição, pelo texto, nós conseguimos viajar e fazer as próprias imagens. Aquilo torna-se um filme à nossa frente, que nós conseguimos praticamente, é quase como se acompanhássemos. O velho é descrito como um eremita, vive na montanha, num estado alterado de consciência, ele entra numa nova dimensão, que é onde se dá toda a obra, todo o processo alquímico, e nós praticamente entramos com ele. Não é? E então é muito interessante, porque, e isso encontra-se na net, eu acredito. É muito interessante porque nós parece que vamos até na própria floresta, no caminho, passar pelos pórticos, porque ele passa por vários pórticos, nós parecemos a caminhar com ele. É muito interessante, eu aconselho a quem gostar do tema a ler. O Aurora com Surgens, nós não conhecemos verdadeiramente o autor. Ela foi atribuída durante muito tempo a São Tomás de Aquino. Porquê? Porque ela tem uma linguagem cristã. As duas, ou seria um sacerdote com grandes conhecimentos alquímicos, ou será um alquimista com grandes conhecimentos cristãos. Porque as coisas estão misturadas, estão muito misturadas. Portanto, não há certezas acerca da autoria, se pretende ou não, e, portanto, ela acaba por ser denominada de pseudo-alquimia. Esta obra é analisada por Jung e von Franz. E von Franz, o que é que eu aconselho? A que leiam a obra e que depois, se gostarem,
que vejam a análise do Jung, porque, sobretudo para quem gosta de psicologia, ou para quem está na área da psicologia, ou vem dessa área, é muito interessante perceber. E os autores localizam a obra entre o século XIII e o século XV. E, portanto, significa o quê? A aurora que surge, a aurora dourada. É o momento do nascimento do sol, que dá lugar, ou que tira lugar à noite, né? Que são as trevas. E depois é substituído novamente pela noite. E então nós temos aqui um ciclo eterno. Nós vamos ver isso adiante, nomeadamente sobre a escolha do nome. Então, o autor começa por se referir à sapientia Dei, ou sabedoria de Deus, ou ciência Dei, e ele apresenta-no como uma figura feminina, que reúne em si o aspecto feminino de Deus e, portanto, que vai promover a conjunto a criação. É a personificação feminina do inconsciente coletivo, que nós percebemos na sacerdotisa perfeitamente, que é a personificação da sabedoria. Eu falei isso no congresso passado e penso que já também partilhei algumas coisas sobre isso. É a rainha do Sabá, ela é a representação da rainha do Sabá. E, portanto, nós temos aqui esta ligação muito clara. À sabedoria associa-se o quê? A prudência, que é relacionada pelo autor com Saturno, o velho, o senhor do tempo. É a sabedoria na prática pela experiência. E, portanto, nós aqui também não podemos, lá está, ver cada lâmina como se fosse algo fechado sobre si. Isto é um conjunto e por isso é que há tonalidades de todo o processo em todas as lâminas. Esta sacerdotisa ou esta sabedoria associa-se também ao mago, ao irmão e amigo. É um dos temas recorrentes, como nós já vimos, o incesto. E, portanto, nós percebemos, foi aquilo que falei há bocado, mas nós percebemos que, ao se diluir aqui o casal, e isso nas bodas alquímicas percebe-se muito bem, há um casal real, eles são mortos, o sangue é recolhido, é fundido um no outro, esse sangue vai dar origem a dois novos seres, novamente o casal real, o Sol e a Lua. Portanto, eles são unidos no barro, são feitos do mesmo barro, nascem do mesmo barro, são irmãos. Então, há aqui essa constante presença da ideia do incesto, mas não necessariamente nesse sentido. À sabedoria, né, que é de natureza divina, o autor vai associar, por exemplo, os sacramentos religiosos que promovem o renascimento do indivíduo. É o caso, por exemplo, do batismo, que é feito pela água, a mesma água que dissolve na alquimia os metais. Mas é feito também, por exemplo, no último sacramento, quando se dá a extrema-unção, que é a preparação para a passagem para uma outra vida. Portanto, é a morte e o renascimento. Mesmo que não se fale nos termos, a verdade é que eles estão presentes nos rituais. Ele acaba por nos explicar, então, o nome da obra, Aurora Consurgens. É a áurea hora de ouro, que é da mãe do sol. E há uma parte em que ele diz que é durante a hora em que desaparecem as dores. Não há dores, não há doenças. As pessoas que passaram a noite toda em claro porque estavam cheios de dores adormecem durante esse período. E está aqui muito ligada ao amarelo do citrinitas e ao vermelho do rubedo. E então faz aqui a ligação entre o nigredo da noite e o albedo do dia. A aurora, se nós formos ver pelo movimento aparente do Sol, nós percebemos que ele nasce a oriente. Já sabemos que não nasce, mas pelo movimento aparente do Sol, ele nasce a oriente, liga-se ao oriente. A aurora liga-se ao oriente também. E aqui associa-se à sabedoria. E temos uma passagem depois que nos diz: e ela trazia na cabeça uma coroa cintilante por causa dos raios das 12 estrelas, a modo de uma noiva adornada para o seu noivo, e sobre as suas vestes há uma inscrição dourada em grego, em língua bárbara e em latim. E o que é que nós percebemos? Que, ao olharmos a temperança, o sol nasce por trás das montanhas, em formato de coroa. E o vestido da personagem apresenta aqui, não sei se conseguem ver o meu rato,
provavelmente não. Mas apresenta aqui, o vestido no manto da temperança, o tetragrama. As 2 estrelas remetem-nos mais para a Imperatriz, que tem uma coroa de ouro com 2 estrelas, 6 pontas. Esta descrição encontra paralelo na mulher descrita pelo Apocalipse, que diz: foi visto no céu um sinal extraordinário, estava grávida e quase a dar à luz. E embora no tarô a lua surge aos pés da sacerdotisa, percebemos que há aqui uma mistura entre as referências religiosas, no caso da Bíblia, com os tratados alquímicos, não todos, mas alguns, e elas estão presentes também nas lâminas, no desenho das lâminas do tarô. Isto tudo mistura. Os conhecimentos não surgem assim, parecia, não é? Se nós formos ler os primeiros autores sobre livros de tarô, parece que as coisas surgem assim, isto é isto, isto é aquilo. Não é. Isto agora parece assim um bocado arrogante, pronto, mas não era esse o objetivo. Mas isto tem um fio condutor, não é? As coisas ligam-se, se relacionam-se. Não foi assim uma pipoca que tirámos para ali. Então, o que é que nós temos a seguir? Uma referência a uma grande nuvem que enegrece a Terra inteira. O nigredo, este é o processo do nigredo, não é? A nuvem que enegrece a Terra inteira. E a nuvem é o mercúrio evaporado como substância de transformação. Também ele associado à rainha do Sabá, que também é denominada de vento do sul, que é a nossa sacerdotisa. Pelo que a nuvem se torna manifestação da imperfeição, que precisa ser elaborada para o nigredo dar lugar ao albedo pela ação das águas, da chuva. O autor fala-nos então do diabo. Se o alquimista, o mago, não prestar atenção às vias da sapiência, não é? Da sabedoria, do ódio, da arrogância, que é um esfriamento precoce das substâncias. O nigredo seria, então, o resultado da expulsão do Éden, do castigo. Ainda que seja muito associada à imperfeição, já percebemos isto, esta é uma fase essencial, não é? É exigido que haja o erro, o defeito, o bloqueio, que quisermos chamar, para que haja transformação. O albedo é relacionado pelo autor, e no meu entender faz muito sentido, faz muito sentido, lá está, as coisas não aparecem assim, há aqui um fio condutor. O albedo relaciona-se muito com o renascimento alquímico de Cristo, e nós já vamos falar disso daqui a um bocado. Fica aqui o suspense, que é para a gente ficar aqui até para daqui a um bocado. Já está tudo com fome. Então, está aqui um sol a mais ou fora do sítio. Agora deixem-me ver. Então, o que é que nós temos? Eva seria a substância feminina da criação, a mãe de todos, e Adão seria o pai. E estes 2 elementos foram corrompidos. E esta corrupção é que vai promover a transformação. A partir deste momento em que se conclui a transformação, não haverá mais morte. E se recordarem aquilo que nós já falámos, que eu falei, por exemplo, no último congresso, dizendo, em relação ao Santo Agostinho, este é um tema dominante na obra de Deus. No momento em que não vai haver mais morte, em que se dá a transformação, a oposição cidade dos homens, cidade de Deus, em que se dá a transformação e não há mais morte. O resultado daquela união é a criança herói, a criança que supera Herodes, que é Cristo, que é resultado daquela união do casal divino. Claro que isto é tudo do ponto de vista metafórico, né? Mítico. O autor refere, por exemplo, a Raquel, que morre ao dar à luz o 7º filho. E aqui vai ao encontro de Santo Agostinho. Porquê? Porque a igreja, e se calhar nos dias de hoje, para quem está a acompanhar as notícias, não é? E as comissões independentes, a igreja vai ter de morrer para renascer. Portanto, este processo de transformação não nos afeta só a nós, afeta tudo. E aqui nesta descrição nós temos as 4 fases da alquimia. Aquele que arrombou as minhas portas de aço e as minhas trancas de ferro,
que deslocou também o meu candelabro e destruiu os vínculos da minha prisão tenebrosa, é a primeira fase, o nigredo. Nutrindo a minha alma foi má, correu com a sua boca sedenta, segunda fase, albedo. Como sinal do trigo amarelo e com o mel amarelo rochedo, terceira fase, citrinitas, preparou para mim, nesta peregrinação, um grande cenáculo. Quarta fase, o cenáculo está muito associado aos judeus. Então, o que é que nós temos? O sofrimento, a Babilónia, que é representada na torre, desencadeia a queda e o pensamento. Quando o inconsciente se liberta pelo confronto com a prisão, pelo raio. Depois temos aqui esta descrição. A água preserva o feto durante 3 meses no ventre da mãe. O ar nutre nos 3 meses seguintes e nos últimos 3 meses a terra protege. O fogo ao penetrar, tornando-se subtil pelo calor, consome todas as partes terrestres que têm muita matéria e pouca forma. Isto representa o quê? A fase do albedo. O sangue representa a vida, o renascimento, num processo purificado de 3 formas diferentes. Né? O tríplice modo, batizado pelo sangue pelas chamas. E o mago tem na frente da mesa, no mar de rei na frente da mesa, o mago tem os 3 elementos representados. E, portanto, o mago representa, ou é considerado, e eu considero, pronto, o Filius Philosophorum. As roupas têm o vermelho e o branco, que são descritas, por exemplo, nas bodas alquímicas. Há uma certa parte que ele descreve o alquimista com o manto branco com outro por cima, cruzado nas costas, a vermelho, um branco e um vermelho. E, portanto, ele é o libertador da prisão, da imperfeição do nigredo. Daquela trindade que falámos, surge a quaternidade, o triângulo. O masculino por cima, ou melhor, o triângulo é o masculino, que está por cima do quadrado, que é o feminino. E ambos dão origem ao Sol, que é o resultado do conflito dos opostos e o resultado da obra, o resultado final da obra. E então, temos a descrição, novamente a representar as fases, as diferentes fases da alquimia. Esta terra fez a lua no seu tempo próprio, mas então o sol ergueu-se bem cedo, no primeiro dia da semana, depois da escuridão que puseste sobre a terra, antes do nascer do sol, e assim foi feita a noite, fase do nigredo. Esta faixa de terra passarão todos os animais da floresta, pois tu ficaste para cada um, pois tu determinaste para cada um determinado que eles ultrapassarão até ao branco, mas eles resistirão por sua conta até ao vermelho, a fase do rubedo. E nós temos aqui aonde representado, na carta da lua. E então, por um conjunto de virtudes, não é? Têm agora lugar os processos de libertação, de purificação e de destilação. O Sol e a Lua representam o mistério da conjúntia, a Lua ilumina a noite, o nigredo, sobreposto ao Sol, na carta da Lua, origina o rubedo. Os astros são apreciados pelos animais, que são testemunhas da transformação, cujos iodos, estes iodos aqui, estas pingas de mel, eu aponto com o rato, mas eu sei que vocês não estão a ver o rato, cujos iodos estão no excerto da obra. A terra é posta em movimento pela água e os céus derramam gotas, isto é algo semelhante através do mundo inteiro. Chegamos assim ao mundo. Eu já falei sobre este mundo, não é? Sobre este W, que no congreci o masculino e o feminino, já falei sobre isso, não vou falar, torna-se muito chato, mas pronto, temos ali o X e o Y, não é? O masculino e o feminino. Então, nós temos aqui o culminar do processo alquímico, mas isto não significa o fim, há sempre um processo, não é? A acontecer, isto é cíclico. Então, a morte tragada na vitória, lá onde o teu pecado era abundante, a graça tornou-se mais abundante ainda. E assim, o primeiro Adão dará lugar ao segundo Adão, o homem filosófico, a quinta essência. E o todo que supera a soma das partes. Então o segundo Adão diz ao primeiro Adão e aos seus filhos: vinde abençoados do meu Pai, herdai o reino eterno que foi preparado para vós desde o início da operação. E por isso é que nós percebemos que este tratado tem uma linguagem que é sobretudo religiosa. O mundo une o masculino e o feminino. Numa certa, se quisermos, androgenia da personagem.
E a quinta essência deste mundo somos nós, é o próprio indivíduo, que integrou em si, de forma muito única, os diferentes arcanos ao longo do processo, e um processo individual. Então nós temos que é na conjunção do Sol com a Lua, a união do masculino com o feminino, que se dá a submissão da Lua pela energia do Sol. E então nós temos o quê? Um momento aparente, e isto então é a parte mais bonita da obra, claro, subjetivamente falando, relacionando com aquilo que eu falei há bocado, da criança herói que defronta Herodes, ou que vence Herodes, a morte e renascimento místico de Cristo na Páscoa, temos aqui este terceiro ponto, que é da Lua Nova, que é o mundo, ou através de uma série de contas, e então, através da descrição da Bíblia, faz uma série de contas e percebe-se que Cristo é crucificado no momento de Lua Nova. E, portanto, quando se dá o renascimento após a Lua Nova, dá-se o rebelo, a fase do rebelo. E então, neste momento, o noivo será vestido de púrpura e uma coroa de ouro. Resume-se assim: a criança herói, é o resultado de um noivo, o masculino ao feminino, o sol, a lua, a terra ao céu, e tal como no tarot, com a união de todos os arquétipos, o mundo vai transformar-se em louco. Agora o que é que nós temos? Temos 10 minutos, eu vou ver se há perguntas, porque entretanto eu fui perdendo isto por aqui. Ora, vamos lá ver aqui. Perguntas se eu souber responder, não é? Porque corro o risco de não saber. Muito obrigada. A provocação da Paula Neto faz muito sentido. Não vejo aqui perguntas, mas eu não sei se entretanto deixei passar alguma. Se houver, coloquem e eu vou vendo. Mas muito obrigada pela vossa simpatia, são muito queridos. Vamos ver só então, temos aqui um tempinho. Quem tiver fome, pronto, perdoem-me. Vou mostrar as imagens que no livro mudo é só imagens, só uma que tem texto, que é aquele que nós lemos. Nas bodas alquímicas do Cristiano não aparecem imagens, eu pelo menos só tive acesso a texto, comprei as edições que só têm texto, mas foi o que eu vos disse, nós ao lermos, nós fazemos parte de todo o processo, parece que vamos lá com ele, e é mesmo muito interessante, eu aconselho, está muito bem escrito. Aqui no Aurora Consurgent nós temos imagens, só que nós não conseguimos relacionar as imagens com o texto. O texto diz uma coisa, as imagens vão mostrar o processo alquímico de uma outra forma. Então nós aqui o que é que temos? Na primeira imagem nós percebemos este pássaro azul que agarra 2 siameses, os 6 irmãos, né? Ele tem o bico aberto e, portanto, nós atribuímos que estes 2 irmãos gêmeos sejam as presas dele. Então o pássaro representa o quê? A fase do nigredo. É o confronto com a escuridão, que vai promover depois o renascimento. E os 2 personagens humanos podem representar os opostos, que foram unidos, também por intervenção do passado, no fundo, não é? O passado aqui é um mediador, uma harmonização de conflito. Temos depois, na segunda imagem, assim, bem forte, uma referência aos vapores, às substâncias voláteis e sublimadas ao espírito. Temos o preto a representar o nigredo. Temos aqui uma ave. Temos aqui uma ave. Vocês não veem o rato, não faz. Temos aqui uma ave que é essa representação do nigredo, não é? E depois temos uma outra em baixo, se conseguirem ver, que parece tocar nas bolas alquímicas. As cornetas são uma constante, porque são assim como na Bíblia nós temos as cornetas para no momento do julgamento, não é? E temos na carta do julgamento também. E este parece tocar também ali qualquer coisa.
O macaco, que tem cauda de peixe e uma perna que parece um fardo de palha, está sobre restos mortais. E se nós quisermos transpor isto para o tarot, parece-nos a lâmina 13, não é? Da morte. Então nós temos aqui uma imagem com uma estética assim tenebrosa que remete aqui para o medo, para o terror, e portanto que nos remete também para a fase do nigredo, que é nós vimos. Nós no chão, nas mãos, nós percebemos que há um escorpião, que nos remetem ali para a lua, não é? E que parecem servir ali de violino, tocado por um arco que é uma cobra. Nesta imagem temos um ancião e portanto, acredito que acredito, e não só pelas pesquisas que fiz, portanto, há muita gente que acredita, que é a representação da casa da sabedoria, e que temos os pássaros azuis, não é? Um elemento essencial também na alquimia, que são grifos, não é? São grifos azuis, que também nos podem remeter aqui para a volatilização. Depois encontramos uma luta entre o Sol e a Lua com corpos humanos. O Sol está por cima de um leão, a Lua está num animal mítico que é metade grifo e metade leão. Temos aquela imagem que eu vos falei há bocado, da representação do ciclo menstrual, com uma mulher que está vestida, mas os genitais estão à mostra, estão à vista. Então, o círculo que temos de fora dela representa o zodíaco, né? Está dividido por casas, por signos, e temos o Sol a iluminar a cena. Depois aqui vamos encontrar um vaso alquímico que está por cima do fogo. O segundo, pronto, contém a representação do ouro, tem um pássaro, e portanto tem aqui o indivíduo em si é o alquimista, é o filósofo, e é ele que vai permitir a transformação. Depois temos aqui o homem com uma chave na mão, e portanto pode representar aqui a casa do tesouro e da dor. Depois temos o quê? Este está em janeiro, em cima de um globo, também é negro, e portanto mas sendo negro pode representar a Terra. Tem o ventre aberto, o que pode significar a transformação desde a fase do nigredo até a fase do rovedo. Na medida em que só existe transformação, porque há matéria negra para isso. Portanto, é tão importante o início e o fim. Preciso buscar a fase do albedo, né? E as luzes amarelas a remeter para a transformação, um angelado na fase dos citrinitas. Depois temos uma figura antropomorfa, metade azul, que apresenta aqui umas pernas são um animal, umas patas, não é? E uma cauda. E, portanto, acaba por reunir aqui vários animais. Possui asas vermelhas e nas mãos tem uma seta e uma espada. Junto tem o recipiente alquímico a ser aquecido pelo fogo, que contém o grifo com a cabeça baixa, não é? Aqui está uma cabeça baixa, mas não está morto. Não está morto, não é? Há uma postura ativa. E chegamos mesmo ao final. Novamente, eu vou agradecer muito, muito, muito por estar aqui. Espero que tenham gostado, que sirva para alguma coisa. Eu agradeço imenso a vossa presença, a vossa companhia. Qualquer dúvida, por favor, estejam à vontade. Um beijinho muito grande. Agradecer à Paulinha, sobretudo ouvir. Portanto, acreditam no nosso trabalho. Um beijinho muito, 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 muito grande. Muito obrigada. Muito bom. E vamos falando. Estamos por aí. Até à próxima.